Será que você tá reproduzindo uma piada racista na internet sem querer? É sempre bom saber de onde que vem os memes que a gente vê por aí. Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimídios. Meu nome é Tavos Mata Machado. E o meu mimimi de hoje é: o meme do Uganda Knuckles é racista? Acho que todo mundo já sabe o quanto que a internet é uma maravilhosa e perturbadora fábrica de bizarrices, né? Os tipos de memes mais inusitados às vezes invadem nossa vida, aparentemente vindo do nada. E várias vezes a gente acaba inclusive entrando na brincadeira, sem saber como que a brincadeira começou. Isso pode ser muito divertido, principalmente pra quem gosta de um humor mais nonsense. Mas às vezes a gente pode estar reproduzindo uma piada cujas origens e cujo sentido mais profundo tá enraizado em preconceito e injúrias. O caso que eu quero discutir no vídeo de hoje é o meme do Uganda Knuckles. Ele talvez está sendo aí um dos grandes memes desse início de 2018, especialmente na comunidade gamer. Você pode ter visto por aí esses modelos 3D do Knuckles. É, o Knuckles do Sonic. Só que deformado, baixinho, olhudo, gordinho. Talvez você tenha visto ele associado a frase em inglês como You don't know the way. Do you know the way? You have to have a bulla to know the way. E por aí vai. Mas eu acho que muita gente tá coçando a cabeça tentando entender de onde diabos que isso veio. Eu queria começar então traçando um histórico desse meme, pra então eu poder explicitar por que eu acho ele uma piada de péssimo gosto. Talvez pra pensar a história desse meme é melhor começar do final, que é a versão pronta dele, que tá chegando nas pessoas agora. Esses modelos 3D meio trash do Knuckles vem de um game chamado VR Chat, que é uma realidade virtual de MMO. Um estilo de jogo já bem consolidado por jogos como Second Life, Habbo Hotel e IMVU. O grande lance do VR Chat é que ele é feito para ser jogado usando aqueles aparatos de realidade virtual, como o próprio nome do jogo já sugere, o que permitiria uma maior imersão, além do fato que o game tem um poderoso software de mod, que permite que criadores de conteúdo possam desenvolver o design de seus personagens praticamente do zero, que leva a uma infinitude de modelos que você pode usar, indo de animes a super-heróis, de atores de Hollywood ao tal do Uganda Knuckles. Pois bem, no começo do ano, começaram a brotar no VR Chat diversos jogadores, tipo vários mesmo, usando esse avatarzinho do Knuckles esquisito, e alguns também usando um do Sonic no mesmo estilo, e correndo pra cima e pra baixo no jogo, fazendo barulhos, falando frases como Do you know the way? E perseguindo outros jogadores, para ser mais específico, avatares femininos, dizendo You are the queen. Ok, que é essa? Bom, agora sim, para entender como que chegou até aqui, a gente tem que tentar traçar uma genealogia que vai passar por vários memes diferentes. Começando então pelo modelo do Knuckles gordinho e esquisito. O design dele surgiu como uma curtíssima animação do youtuber Gregzilla, numa vídeo review que ele fez do jogo Sonic Lost Road, em fevereiro de 2017. A animação é simplesmente o Knuckles falando Oh no. Oh no. É, só isso mesmo. 1 segundo de animação. Bom, pouco depois de lançar essa review, o próprio Gregzilla fez uma brincadeira com esse trecho do Knuckles, colocando a boca dele se movendo ao som de I Don't Wanna Set the Road on Fire, um hit pop dos anos 40, que inclusive aparece na franquia Fallout. Ele lançou isso como um vídeo de 40 segundos, chamado Knuckles Sings. I don't want to set the world on fire. Que rapidamente virou um meme, levando a várias outras versões, com o Knuckles cantando diferentes músicas. A partir daí, esse meme do Knuckles gordinho virou um meme por si só. E ele acabou chegando como um modelo para os jogadores usarem no VR Chat. Talvez uma explicação seja necessária para quem não conhece o fandom de Sonic. Ele é uma fábrica de memes. É sério, tem muito meme com Sonic. Muitos. Tipo, pra c... Bom, isso explica a origem de metade do meme. Mas e a outra parte? A coisa de Uganda, as frases de You Know The Way, os sons de clique, de onde que vem isso? A raiz disso se encontra originalmente num filme chamado Who Killed Captain Alex. Esse filme é uma produção de ultra baixo orçamento, menos de $200, feita pela Walk Hollywood, uma produtora de filmes trash das favelas de Uganda. I wanna go! He knows the way of using a gun! Commando! Mommy, I'm scared! Esse foi o primeiro projeto deles, e acabou circulando muito nas periferias do país, até que o trailer do filme chegou em alguns círculos da internet e naturalmente virou um meme. Várias das frases do filme, especialmente as que são ditas em um inglês com um sotaque fortemente marcado, acabaram viralizando. Um momento chave para isso foram alguns streams feitos pelo streamer Force, lá no Twitch, em que a sua base de fãs começou a usar das frases do filme para efeito de piada. E aí, bom, em algum momento, difícil saber exatamente como ou porquê, alguém acabou casando essas duas coisas. E foi pro VR Chat usando avatares do Knuckles gordinho, gritando as frases de Who Killed Captain Alex para irritar outros jogadores.
You don't know the way. Yes, I do. Do you know the way? I know the way. You have to have Ebola to know the way. I have Ebola. He doesn't know the way. To know the way. To know the way. Quando eu vi esse meme pela primeira vez, tinha alguma coisa nele que me incomodava. Mas no primeiro momento eu não conseguia definir exatamente o que era. Mas eu percebi logo que ele me lembrava muito fortemente um outro meme, de uma década atrás. O Pulse Closed. Para tentar resumir muito a história, Pulse Closed era um meme surgido na board /B do Imageboard 4chan, que consistia em fazer raids, ou seja, ataques sistemáticos, ao game online Habbo Hotel, usando avatares de homens negros, de cabelo Black Power e ternos, e fazer coisas como impedir o acesso de jogadores à piscina, dizendo que a piscina está fechada por causa de AIDS, e desenhar suásticas gigantes enfileirando os avatares. Não é muito difícil ver o que tinha de errado com o Pulse Closed. Bom, a parte de desenhar as suásticas é bem explicativo. Mas a coisa de usar esses avatares negros como um recurso humorístico já era bastante problemática. E grande parte da piada vinha da associação entre esses avatares negros e piadas sobre AIDS. Além da AIDS por si só não ter graça nenhuma, isso é causa de sofrimento para centenas de milhares de portadores do vírus do HIV e suas famílias, existe ainda um histórico racista de associação entre pessoas negras e o vírus. Um estereótipo de que negros seriam mais sujeitos a AIDS, em especial devido à alta incidência do vírus do HIV no continente africano. Desnecessário dizer, essa visão já foi completamente desacreditada pela medicina. E sustentar ela hoje em dia é simplesmente racismo. O que me fez pensar no Pulse Closed com o Gun Knuckles, porque eu também fiz a mesma associação dos memes, é que os dois são atos coletivos. E os dois usam muitos usuários, o que deixa esse ato muito mais... Ele incomoda mais no sentido de que ele incomoda mais o usuário, é claro, mas também no sentido de que ele incomoda mais como fenômeno social. Porque no Habbo você não explicou direito, né? Mas assim, porque o Habbo, cada avatar, ele é um jogador. E aí você precisava de várias pessoas ao mesmo tempo irem para lugares milimetricamente definidos naquele mapa para poder formar suástica. Tipo, tinha uma pessoa em tempo real em cada integrante que fazia suástica. Ou seja, não era uma pessoa que tinha tido uma ideia ruim e feito uma coisa feia no jogo. É um grupo de pessoas pelo que menos coletivamente 20 ou 30 pra fazer, fazia aquilo. E tem uma coisa de diluição da responsabilidade também. Então a pessoa sente que pode porque tá diluído. Né? E o Gun Knuckles é a mesma coisa. Tipo assim, o meme tem várias pessoas, cada um na sua casa, perseguindo a mesma pessoa e agindo dessa forma. Como fenômeno social, a parte de que eles requerem que várias pessoas estejam agindo juntas, ainda que remotamente, é muito interessante, né? Diz muito porque sobre se o comportamento. não é racismo ou antissemitismo, é o que une essas pessoas, né? E diz muito sobre esse comportamento de manada também, né? E como que ele se aplica a esse tipo de preconceito, né? É muito mais fácil você coadunar com esse discurso quando tem muito mais gente coadunando. Exatamente, porque você não tá errando sozinho, você não tá atacando a pessoa sozinho, você tá fazendo parte. Então, tipo assim, obviamente existem pessoas ali que elas estão reproduzindo e agindo, mas que elas não estão conscientemente fazendo isso. Tipo, for the love, sabe? Tipo assim, eu tô aqui porque tá divertido e tô zoando com os meus brothers da internet. Só que, tipo assim, é óbvio que existem players ali que são pessoas que estão ali por um motivo ideológico muito claro. Estão muito conscientes do que estão fazendo. A similaridade da piada do Uganda Knuckles com o Pulse Closed é notável. Eu acho que dá até pra dizer que um meme é meio que descendente do outro. A própria relação entre AIDS e negritude é reeditada pelos Knuckles do VRChat na forma de piadas com a doença Ebola. My Buddha, what happened to my Buddha? What happened to you? My Ebola is not allowed in this land. Mas existe um elemento distintivo entre os dois memes, que talvez leve muitos a acharem que o Uganda Knuckles não é um meme racista como o Pulse Closed era. E isso tem a ver com os avatares. No Pulse Closed, os trolls usavam um avatar de um homem negro com cabelo black e terno. Uma figura claramente que se baseava na raça para construir o seu humor. Os avatares do Uganda Knuckles não são exatamente negros. Na verdade, eles não são sequer humanos, né? Então o que teria de racismo no Uganda Knuckles? Para entender isso, a gente tem que entender o que é o preconceito linguístico. Desenvolvido no Brasil pelo linguista Marcos Banho, a noção de preconceito linguístico parte de uma confusão que várias vezes existe na cabeça das pessoas entre o que é língua e o que é gramática normativa. Para a linguística, uma língua só é considerada como tal se ela tem falantes para produzi-la e enunciá-la. E como tal, a língua se transforma constantemente, fruto de mudanças sociais, políticas, migratórias, geográficas. A essa mudança a gente dá o nome de variação linguística.
E essa variação pode se dar de várias formas. Por exemplo, você falar de uma forma diferente dos seus pais ou dos seus avós é uma variação resultante da passagem do tempo, de como a língua se transformou ao longo de décadas. A gente daqui do canal, que é de Minas Gerais, falarmos de uma forma diferente com algum inscrito nosso, que seja de Santa Catarina, é uma variação causada pela distância geográfica. Você falar de formas diferentes numa entrevista de emprego ou num bar é uma variação causada pela diferença do contexto de fala. Existem estudos que vão tentar descrever como que a língua às vezes varia de um bairro para outro, entre os gêneros, entre as faixas etárias, todo tipo de coisa. E é justamente a variação linguística que faz com que a língua seja viva. É libertador quando você aprende que não tem um jeito certo, assim. Nossa. E sabe por que isso é muito importante? As pessoas entenderem isso, e a gente que estuda língua e mexe com língua e dá aula, né, sobre língua e literatura, enfim. A gente vê muito essa coisa do, não, eu sou muito ruim em português, eu não sei português. Eu não sei nada de português. Né? Isso é muito comum em alunos, tipo ensino fundamental, médio. Obviamente, né, isso é mais incidente ainda em alunos de baixa renda, alunos de periferia e tal. E aí você pensa o seguinte, português é a língua dele. A gente, como seres humanos, a gente tem na língua, na linguagem, uma das principais formas de autoafirmação, de existir no mundo, de se inserir, de ser. E de se conectar com as outras pessoas. Exatamente, exatamente. E aí, você pega a língua que ele tem, e que ele fala, e que ele se relaciona, e que ele se identifica e fala, isso está errado. Então, é uma coisa, o peso que isso tem é que a existência, o ser dele, o relacionar dele está errado. Ele se relaciona de forma errada. Ele existe de forma errada, ele se entende de forma errada. Só que não! Ele se entende da melhor forma, que é com a língua dele, do lugar dele, das pessoas que ele se relaciona. Ele se entende muito melhor na língua dele do que na gramática normativa. E a língua, ela não é viva agora. A língua, ela sempre foi viva. E é claro que esse tipo de discussão não faz o menor sentido, porque você pode pensar, por exemplo, então há tanto tempo atrás as pessoas discutiam coisas do tipo, nossa, fulano fala vossa mercê, que é a forma certa. Olha o tanto que o português tá ficando feio, vossa-me-sé, sendo que olha como vossa mercê que é bonito. Tipo assim, esse apego com a estética do idioma é a coisa mais sem sentido. Tipo, a língua funciona para as pessoas poderem comunicar. Língua não é quadro, língua não é peça pra gente ficar sentado admirando, sabe? É objeto, é instrumento. Então, assim, é ridículo ficar obcecado com estética do idioma. Beleza, isso é língua. Mas e a gramática normativa? O que é ela, então? A gramática normativa é uma tentativa de atribuir uma lógica, uma norma à língua. Isso é importante para várias coisas, como para ajudar na comunicação entre lugares com distâncias muito grandes, num país de dimensões continentais tipo o nosso. Só que várias pessoas começam a tomar a norma padrão como sendo o certo, e que outras variações da língua seriam erradas. O problema é que essa concepção mata o que existe de mais lindo na língua, que é a sua vida, a sua fluidez, a sua variedade. Mas isso vai ainda mais além. E é aí onde entra a noção de preconceito linguístico. Como as variações linguísticas frequentemente refletem também os arranjos da nossa sociedade, elas acabam refletindo as relações de poder e os consequentes desequilíbrios dessas relações. Então me diz um negócio, você usa o verbo ter no sentido de existir? Digo, você fala, tem um elefante no zoológico ou há um elefante no zoológico? Vamos ser sinceros, eu acho que pelo menos 90% de vocês falam, tem um elefante. Acontece que se a gente for pela gramática normativa, ter não possui esse sentido de existir. Ele é, em tese, um erro. Assim como, por exemplo, nós vai. Mas por que a gente não vê as pessoas por aí corrigindo umas às outras quando alguma delas fala que tem algo errado? Da forma que a gente vê isso acontecendo muito com quem fala nós vai. Ter no sentido de existir é um desvio aceito nas variações de prestígio da língua. Ou seja, aquelas variações que são mais aceitas, especialmente pela intelectualidade. Enquanto o nós vai não é. Então assim, a língua se torna uma ferramenta de exclusão. A gente acaba dividindo as pessoas entre as que falam certo e as que falam errado. Isso não se dá só no nível da classe social, não. A gente pode ver isso na distribuição geográfica também. É muito evidente como que em algumas regiões do Sudeste, por exemplo, os sotaques nordestinos são entendidos como sotaques de pessoas pobres, ignorantes, sem escolaridade, por aí vai. Vários programas de humor da televisão, inclusive, vão criar personagens que são estereótipos extremamente degradantes de nordestino e vão usar os sotaques da região como uma das ferramentas para ridicularizar esses personagens. E esse é o caso de Uganda Knuckles. Grande parte do humor do meme
vem da variação linguística imitada pelos jogadores. Uma imitação barata e de mau gosto do sotaque de um país africano. Junto a isso, eles fazem o som de clique. E junto a outros sons, tipo... são típicos de algumas línguas africanas e são praticamente ausentes das línguas indo-europeias, tendo então um certo exotismo que leva à ridicularização. A verdade é que, embora os avatares do Knuckles não sejam negros como os do Pulse Close, a partir dos seus bordões, os jogadores estão performando papéis de paródia da negritude, ridicularizando a fala dos povos de Uganda. Eu acho que não dá pra gente ignorar o fato de que a piada não é feita, por exemplo, com o sotaque de inglês da Austrália, ou da Irlanda, ou até mesmo da Escócia. Variações tão estranhas pro nosso ouvido quanto a do inglês africano, ou até mais, mas que são consideradas variações de prestígio. Mas então, eu acho que o fato do racismo do meme do Ugandan Knuckles tá no nível linguístico e não no nível visual, não torna ele um meme menos problemático. Talvez só faz das suas contradições um pouco menos evidentes. E bom, é claro que tem muita gente que desconsidera esse debate sobre preconceito linguístico como sendo só mimimi. Mas bom, a gente aqui do Mimimídias não tem exatamente muito problema com fazer mimimi, não. Você já conhecia o meme do Ugandan Knuckles? Você tem usado ele? Você acha ele racista ou não? Entra no papo aqui nos comentários e dá seu curtir aqui no vídeo. Um beijo no coração e até mais.